Vamos continuar falando ou voltar a falar sobre a homenagem ao presidente Lula lá na Sapucaí. A gente já falou aqui sobre o candidato escolhido, ungido pelo pai, né, por Jair Bolsonaro, que é Flávio Bolsonaro. Ele foi escolhido para ser esse herdeiro político de Jair Bolsonaro nas eleições de 2026 e está, inclusive, performando cada vez melhor nas pesquisas eleitorais, que é Flávio Bolsonaro acionando, dizendo que vai acionar o TSE contra o desfile sobre o Lula. Enquanto a gente vai falando aqui, você já vai vendo mais imagens do desfile que aconteceu ontem. As escolas do grupo especial entraram na avenida ontem e a primeira que realmente abriu a apoteose foi a Acadêmicos de Niterói. Essa daí, ó, que agora a gente está vendo a ala se preparar na concentração, a ala dos conservadores em conserva. Por isso essas latinhas, né, de conserva, em cada latinha tem ali aquela menção à família tradicional brasileira, fazendo essa alusão. E essa era a ala em que eles traziam ali uma crítica aos Estados Unidos e a adoração aos Estados Unidos por eleitores de Jair Bolsonaro, eles ali com um chapéu, né, uma cabeça de Mickey, tinha ali a Make America Great Again também na camiseta. Esse é um dos carros que trazia as críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é representado pelo palhaço Bozo, preso, com a tornozeleira eletrônica rompida ali. E tinha algumas outras imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro e no chão também os passistas que representavam esse carro vinham também com uma roupa ali do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí o Flávio está dizendo que vai acionar o TSE, né? A Daniela Santos traz para a gente esses detalhes em metrópolis.com. O senador e pré-candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, afirmou que vai acionar o Tribunal Superior Eleitoral contra o desfile que homenageou o presidente Lula na noite de domingo na Marquês de Sapucaí, lá no Rio de Janeiro. O filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o que chamou de ataques pessoais ao ex-mandatário, né, e à instituição família, em referência a alegorias presentes na apresentação da Acadêmicos de Niterói. Ele disse o seguinte nas redes sociais, abre aspas, nossa ação contra os crimes do PT na Sapucaí com dinheiro público será protocolada rapidamente no TSE. Além dos ataques pessoais a Bolsonaro, eles atacaram o maior projeto de Deus na Terra, a família. Vamos vencer o mal com o bem, fecha aspas. E também diz o seguinte a matéria. O desfile da agremiação de Niterói retratou os ex-presidentes Michel Temer, do MDB, e Jair Bolsonaro, do PL, adversários políticos de Lula. Bolsonaro é referenciado em 2 momentos, na comissão de frente, vestido como um palhaço, usando uma faixa presidencial, e ao final da apresentação, como o palhaço Bozo, preso e utilizando uma tornozeleira eletrônica danificada, como a gente já viu aí algumas das imagens. E tá tudo também lá em Metrópolis TV, no nosso canal no YouTube, uma longa cobertura desse desfile, então também corre lá para o Metrópolis TV para você ver tudo isso em imagem. Outro elemento do desfile que causou a polêmica foi a ala dos neoconservadores em conserva, como a gente também mostrou a imagem agora. As fantasias traziam uma lata de conserva com o desenho de uma família formada por um homem, uma mulher e 2 filhos. Segundo a escola, a alegoria simboliza o grupo que atua em oposição a Lula. A fantasia também trouxe variações de elementos para representar grupos que levantam a bandeira do neoconservadorismo de acordo com a agremiação. Diz o seguinte, o livro abre alas, né? A escola se justificando ali no livro abre alas. Todas as escolas fazem isso, né? Entregam, inclusive, ali para a Liga das Escolas de Samba. Para os julgadores, né? Para quem vai dar as notas, saber tudo que tem de conceito e se eles, inclusive, cumpriram todos esses conceitos ao entrar na avenida. Diz o seguinte no livro abre aspas, são eles, os representantes do agronegócio, na figura de um fazendeiro, uma mulher de classe alta, que eles colocaram no texto como uma perua, os defensores da ditadura militar e os grupos religiosos evangélicos, fecha aspas. E para seguir na matéria, a gente diz o seguinte aqui em metrópolis.com, os dias que antecederam o desfile já foram de disputa nas redes sociais e na justiça. A oposição, sem sucesso, tentou proibir o desfile.
E mesmo parte dos aliados de Lula viu no desfile da Acadêmicos de Niterói e no envolvimento direto do presidente e da primeira-dama, a Janja, uma casca de banana. Venceu, porém, a visão de que participar diretamente do desfile da escola, que levou o enredo do Alto do Mulungu, Surge a Esperança Lula, o operário do Brasil, para Sapucaí, era um risco político que valia a pena. Elogioso ao petista, o samba-enredo passou longe de qualquer tema polêmico da sua trajetória, como as investigações sobre corrupção, e eu lembro que a gente já trouxe também aqui o post do Sérgio Moro, que disse justamente isso, né? Cadê o carro da Odebrecht? Cadê o carro da Lava Jato? E a nossa matéria ainda segue dizendo que a Janja desistiu de desfilar, né? Na última hora ela estava prevista para entrar na avenida com os passistas e ela fez o que o presidente Lula fez, né? Foi ali na concentração cumprimentar os passistas, enquanto depois também preferiu ficar acompanhando o presidente Lula. Então ela desce, fica ali na concentração por um tempo, depois volta e se junta ao presidente Lula e ao prefeito Eduardo Paes, que a gente está vendo aí. Esse é o momento em que os dois circularam pela concentração, antes mesmo da escola entrar na avenida, né? E em alguns momentos, na verdade, enquanto a escola já estava na avenida. Então é isso, a Janja desistiu de última hora, de acordo com nota da imprensa, a gente também tem vídeo sobre isso lá no nosso canal no YouTube. Em nota da assessoria de imprensa da primeira-dama, ela diz que preferiu, mesmo com todas as liberações do TSE para a participação dela, que ela preferiu ficar acompanhando o presidente Lula. Vale a gente reforçar também esse retrospecto do Tribunal Superior Eleitoral, que lá na decisão da liberação para que a escola Acadêmicos de Niterói fizesse essa homenagem ao presidente Lula, deixou muito claro que, sim, estamos liberando, afinal de contas, a escola ainda não entrou na avenida, então não dá para a gente adivinhar o que eles vão fazer lá, mesmo com diversos elementos ali que mostram que pode sim acontecer a propaganda eleitoral antecipada. Mas enquanto não aconteceu, não dá para a gente cravar que isso aconteceu. Afinal de contas, a escola não tinha entrado ainda. Liberou, mas com essas diversas ressalvas. A própria presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, deixou muito claro que assim que a escola entrasse, a justiça estaria de olho e voltaria a analisar essa questão. A gente vai falar sobre essa parte da justiça daqui a pouquinho com a própria Manuela Alcântara. Aí a gente está vendo a imagem do Paulo Vieira, representando o presidente Lula durante ali a sua jornada, e também ao lado a Dona Marisa, né, que foi a mulher do presidente Lula por muitos anos, morta em 2017 e também foi homenageada por uma atriz. É isso, tá? A gente vai seguir falando sobre esse assunto, afinal de contas a gente tem mais um montão de matéria aqui no Metrópolis.com sobre. Mas falando também de política,